Havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da primeira Câmara, enquanto se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Zé Ricardo Pereira Cabral, Ronaldo Chedid, representante do Ministério Público de Contas, procurador de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Em discussão, ata número 18 da sessão ordinária da primeira Câmara, realizada no dia 29 de setembro de 2015. E não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Com a palavra, a senhora chefe das sessões, da Secretaria das Sessões, para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros, para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Processo sobre a relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo Diário Oficial Eletrônico, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, conselheiro Gerson Domingos, ilustre conselheiro relator José Ricardo Pereira Cabral e conselheiro Ronaldo Chedid. Nos processos a cargo do conselheiro José Ricardo Cabral, a Procuradoria mantém todos os pareceres. Com a palavra, o conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Muito bem, senhor presidente, senhor conselheiro Ronaldo Chedid, senhor representante do Ministério Público de Contas, eu inicio os processos sob a minha relatoria na pauta de hoje pelos dois processos de admissão de pessoal. São eles 22.570, contratação temporária da servidora Maristela Lima Mareco, e 22.582, contratação temporária da servidora Jucimara Marques de Lima, ambos do município de Sidrolândia, e tendo como titular o Daltro Fiuza, onde eu decido pelo registro das contratações assim identificadas, com a recomendação ao atual prefeito municipal de Sidrolândia que promova a realização de concurso público visando a regularização do quadro de pessoal da prefeitura. Nos 13 próximos processos, onde foram examinadas as etapas de formalização contratual e de execução financeira, são os seguintes os processos. 2.219, nota de empenho emitida pelo município de Nova Andradina, em favor da empresa José Moacir Fator e Companhia Limitada, titular José Gilberto Garcia. 23.833, nota de empenho número 5.406, emitida pela Secretaria de Estado de Saúde, em favor da empresa Cirumed Comércio Limitada, titular senhor Eugênio Oliveira Martins de Barros. 24.404, contrato celebrado entre o município de Anaurilândia e a empresa Alexandre Breda Caldas, titular senhor Edson Stefano Takazono. 2.799, nota de empenho emitida pelo município de Nova Andradina em favor da empresa Paraíso Alimentos Limitada, titular senhor José Gilberto Garcia. 2.801, nota de empenho emitida pelo município de Nova Andradina em favor da empresa Zilda Batista Martins, titular senhor José Gilberto Garcia. 3.687, nota de empenho emitida pelo município de Naviraí em favor da empresa Colombi Móveis e Informática Limitada, titular senhor Zelmo de Brita. Processo número 50, nota de empenho emitida pelo Ministério Público Estadual em favor da empresa Bortolone Indústria de Móveis Limitada, titular senhor Humberto de Matos Brits. 119.311, nota de empenho emitida pelo município de Nova Andradina em favor da empresa comercial Posto 1 Limitada, titular senhor José Gilberto Garcia. 119.941, nota de empenho emitida pelo Ministério Público Estadual em favor da empresa Lima Eletrônica, Informática e Refrigeração Limitada, titular senhor Humberto de Matos Brits. 15.780, nota de empenho emitida pelo município de Nova Andradina em favor da empresa comercial Posto 1 Limitada, titular senhor Roberto Rachoca. 18.139, carta contrato número 72, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá
e a empresa Sulmed Comércio de Produtos Hospitalares Limitada, titular Sr. Lauter da Silva Serra. 18.155, nota de empenho emitida pela Secretaria de Estado de Saúde em favor da empresa Centro-América Materiais Médicos e Hospitalares Limitada, titular Sra. Beatriz Dobache. 7.381, contrato celebrado entre o município de Rio Brilhante e a empresa Deise Garcia Rodrigues, titular Sr. Sidney Foroni. Eu declaro regulares os procedimentos de formalização, bem como de execução financeira das contratações acima identificadas. Continuando, senhor presidente, temos agora 19 processos onde foram analisados os procedimentos de licitação e de formalização contratual. São os seguintes os processos. 12.364, contrato entre o município de Juti e a empresa Autoposto Davi Limitada, titular a senhora Isabel Cristina Rodrigues. 6.412, contrato entre o município de Vicentina e a empresa CMT Informática e Software Limitada, titular a senhor Hélio Toshiti Sato. 10.362, contrato entre o município de Glória de Dourados e a empresa Autoelétrica Ouro Verde Limitada, titular a senhor Aceno Ata Júnior. 11.439, contrato entre o município de Anaurilândia e a empresa Dante Natalício Grisolha, titular senhor Wagner Alves Guirado. 11.578, contrato entre o município de Carapó e a empresa Wolf Engenharia e Consultoria Limitada, titular senhor Mário Valério. 11.743, contrato entre a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural e a empresa Águas Guariroba, S.A., titular senhor José Antônio Roldão. 11.954, contrato entre o município de Rio Brilhante e a empresa Forol Comercial Distribuidora, Importação e Exportação Limitada, titular senhor Sidney Foroni. 16.210, contrato entre a Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Dourados e a empresa Opto Comercial de Sinalização Limitada, titular senhor Nelson Azambuja Almirão. 16.814, contrato entre o Fundo Municipal de Saúde de Dourados e a empresa CR Hotéis Limitada, titular senhor Sebastião Nogueira Faria. 16.912, contrato entre o município de Taquaruçu e José Henriques, titular senhor José Roberto Almeida. 19.539, contrato entre o município de Bataguaçu e a empresa Vila Médio Comercial Hospitalar Limitada, titular senhor Pedro Arley Caravina. 7.194, contrato entre o município de Bataguaçu e a empresa Embutidos Tradição Limitada, titular senhor Pedro Caravina. 8.051, contrato entre o Fundo Municipal de Saúde de Dourados e a empresa FCA Comércio e Eventos Limitada, titular senhor Sebastião Nogueira Faria. 8.057, contrato entre o Fundo Municipal de Saúde de Dourados e a empresa Gráfica Cristal Limitada, titular senhor Sebastião Faria. 8.391, contrato entre o município de Carapó e a empresa Autoposto Baena Limitada, titular senhor Mário Valério. 9.130, contrato entre o município de Iviema e o Hospital Santa Maria, titular senhor Éder Wilson França Lima. 9.470, contrato entre o município de Vicentina e a empresa Maria José de Lima, titular senhor Hélio Sato. 9.705, contrato entre o Fundo Municipal de Saúde de Dourados e a empresa Lady Laundry Lavanderia Limitada, titular senhor Sebastião Nogueira Faria. E, por fim, processo de número 9.884, referente ao contrato celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Dourados e a empresa Macromed Produtos Hospitalares Limitada, titular senhor Sebastião Nogueira Faria. Eu declaro regulares os procedimentos em todas as contratações. Nos 10 processos a seguir, onde foram analisados os procedimentos de licitação, formalização contratual, bem como da execução financeira dos contratos, sendo eles 20.467, contrato entre o município de Viema e a empresa Autoposto Trevisan Limitada, titular senhor Renato Pierretti Câmara. 4.583, contrato entre o município de Naviraí e a empresa Taurus Distribuidora de Petróleo Limitada, titular senhor Leandro Pérez de Matos. 2.534, contrato entre o município de Bataguaçu e a empresa Aviação Mota Limitada, titular senhor João Carlos Aquino Lemes. 11.939, contrato entre o município de Itaquiraí e a empresa Perim e Carvalho Limitada, titular senhor Ricardo Fávaro Neto.
11.356, contrato entre o município de Anaurilândia e a empresa Supermercado Mada Limitada, titular Sr. Wagner Alves Guirado. 11.959, contrato entre o município de Dourados e a empresa distribuidora de livros Almeida Regente Feijó Limitada, titular Sr. Murilo Zawitch. 17.981, contrato celebrado entre o município de Novo Horizonte do Sul e a empresa de MAC Campotrate Dourados Comércio de Peças Limitada, titular a senhora Nilza Ramos Ferreira Marques. 18.560, contrato entre o Fundo Especial de Apoio e Desenvolvimento do Ministério Público de Mato Grosso do Sul e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação de Mato Grosso do Sul, titular Sr. João Albino Cardoso Filho. 7.841, contrato entre o Fundo Municipal de Saúde de Dourados e a empresa Caflex Comercial Limitada, titular Sr. Sebastião Nogueira Faria. E processo 8.663, contrato celebrado entre o município de Novo Horizonte do Sul e a empresa Ciro Médio Comércio Limitada, sendo a titular a senhora Nilza Ramos Ferreira Marques. Declaro regulares os procedimentos de licitação, de formalização contratual e de execução financeira das contratações em questão. Continuando, temos mais 3 processos de números 3.798, contrato celebrado entre o Fundo Especial de Apoio e Desenvolvimento do Ministério Público de Mato Grosso do Sul e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação de Mato Grosso do Sul, titular Sr. João Albino Cardoso Filho. 4.952, contrato entre o município de Iviema e a empresa Demap Pneus Limitada, titular Sr. Éder França Lima. E 119.027, contrato celebrado entre o município de Nova Andradina e a empresa Corneto e Pereira Limitada. Titular Sr. José Gilberto Garcia. Declaro regulares as execuções financeiras das contratações. No processo 4.427, referente ao contrato número 5, celebrado entre o município, ou melhor, entre o Ministério Público Estadual e a empresa Nasatec Soluções em Serviços Limitada, e tendo como titular Sr. João Albino Cardoso Filho, eu declaro regulares os procedimentos de formalização do primeiro termo de apostilamento e do primeiro termo aditivo ao contrato. Nos 2 próximos processos, 4.228, contrato entre o Ministério Público Estadual e a empresa H2L Equipamentos e Sistemas Limitada, titular Sr. João Albino Cardoso Filho, e 1.448, contrato entre o Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e a empresa Liderança, Limpeza e Conservação Limitada, e tendo como titular Sr. Luiz Carlos Santini, declaro regulares os procedimentos de formalização dos 1º ao 8º termos aditivos ao contrato. Processo 788, refere-se ao contrato número 6, celebrado entre o município de Dourados e a empresa Nicaltex Textil Limitada, tendo como titular o Sr. Murilo Zawitch, onde eu declaro regulares os procedimentos de formalização do contrato e do seu 1º termo aditivo. Processo de número 9.648, refere-se ao contrato número 120, celebrado entre o município de Bataguaçu e a empresa Valdemir Barbosa de Oliveira, e tendo como titular o Sr. Pedro Arley Caravina, eu declaro regular o procedimento de formalização do referido contrato. E, por fim, senhor presidente, temos aqui o processo de número 9.743, que trata do contrato número 38, celebrado entre o município de Itaquiraí e a empresa Porto Seguro, Companhia de Seguros Gerais, e tendo como titular o senhor Ricardo Fávaro Neto, onde eu declaro regulares os procedimentos de formalização do 1º termo aditivo, bem como da execução financeira da contratação. Em todos os processos aqui relatados, senhor presidente, pela comunicação do resultado nos termos da Lei Complementar número 160/2012, bem como do nosso regimento interno. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro Ronaldo Chadid? Com o relator. Da mesma forma, também acompanho o relator. Aprovados por unanimidade, vai ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia
devidamente publicada, em resumo, do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente, na oportunidade solicito a retirada dos processos 11.951/2014 e 8.364/2010 para reexame. Referido. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator Ronaldo Chadid, nos processos a carga de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres, retificando todavia o parecer exarado no processo 4846/2013, que referente à prestação de contas do convênio 18.095/2011, firmado entre a Secretaria de Estado de Educação, gestão da senhora Maria Nilene Badeca da Costa, e o município de Laguna Carapã, objetivando a destinação de recursos financeiros para a manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar. No referido processo, senhor relator, apreciando atentamente os documentos que instruem a prestação de contas em apreço, observamos que o auto de inspeção semestral para fins de regularização do veículo ônibus placa BXG 5875, utilizado para transporte escolar, encontra-se acostado à peça de número 33 dos autos, não havendo desta forma qualquer óbice à sua aprovação. Anteriormente, nós exaramos o processo reconhecendo que, inicialmente, esse auto de inspeção semestral não estava devidamente acostado no processo, razão pela qual, naquele momento, o Ministério Público estava impossibilitado de emitir um parecer mais conclusivo acerca da questão. E, com a devida constatação, verificamos que o referido documento encontra-se acostado aos autos. Em razão de todo o exposto, nós retificamos integralmente o parecer 1835/2014, opinando desta forma pela regularidade da prestação de contas do convênio, com lastro nas disposições inseridas no artigo 35, inciso 3º, e artigo 59, inciso 1º, ambos da Lei Complementar número 160, combinado com o artigo 10, parágrafo 3º, inciso 1º, da Resolução Normativa 76, de dezembro de 2013. É a retificação que apresentamos neste processo, nos demais, ratificamos integralmente. Com a palavra, o conselheiro relator, Ronaldo Chadid, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, Gerson Domingos, senhor conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, senhor representante do Ministério Público de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior, servidores desta Corte de Contas. Os processos a cargo deste conselheiro são os seguintes. Processos 7.401/2015 e 4.846/2013. Considerando o cumprimento de todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis, acolho os pareceres do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das contas dos convênios número 4/2014 e 18.095/2011, celebrados, respectivamente, entre o município de São Gabriel do Oeste e a Associação Unidos da Felicidade, visando ao repasse de R$ 190.191,02 para execução de serviços de assistência ao idoso, entre a Secretaria de Estado de Educação e o município de Laguna Carapã, para a manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar, no valor de R$ 199.420. Este é o processo no qual o representante do Ministério Público de Contas fez a retificação do seu parecer e que nós acolhemos nesta oportunidade. No mesmo sentido, no processo 7.155/2009, em comunhão com o parecer do Ministério Público de Contas e nos termos das disposições legais
já indicadas na proposta de julgamento, voto pela regularidade do contrato de adesão firmado pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul ao contrato corporativo número 20/2008, celebrado entre a Secretaria de Estado de Governo e a empresa Arte Traz Publicidade e Assessoria Limitada para a prestação de serviços de publicidade, marketing e propaganda. Nos próximos 8 processos, em que as contratações e procedimentos licitatórios foram realizados em conformidade com as normas legais pertinentes, mas que os documentos que instruíram as respectivas prestações de contas foram remetidos intempestivamente a este Tribunal de Contas, voto pela regularidade, mas propõe a aplicação de multa aos responsáveis nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso 1, a linha A do Regimento Interno, e na forma do provimento número 2/2014, da Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. São eles processos 4.280 e 4.633, ambos de 2015, e processo 12.006 de 2014, referentes, respectivamente, aos pregões presenciais número 41/2014, celebrado pelo município de Coxim para aquisição de material permanente, número 51/2014, realizado pelo município de Alcinópolis para a realização de serviços de manutenção dos prédios públicos, e 16/2014, deflagrado pelo município de Jaraguari para aquisição de materiais médicos. Multas em valores correspondentes a 30 UFERMs ao senhor Aloísio San José, prefeito municipal de Coxim, e Ildomar Carneiro Fernandes, prefeito de Alcinópolis, e 18 UFERMs a Wagner Gomes Vilela, chefe do Poder Executivo Municipal de Jaraguari. Processo 6.799/2008, 15.630/2014 e 3.261/2013. Nessa ordem, referente às formalizações do 2º, 3º, 4º e 5º termos aditivos, execução financeira do contrato número 11/2008, celebrado entre a Agraera e a empresa Brasil Telecom para a prestação de serviços de telefonia no valor de R$ 420 mil, ao procedimento licitatório pregão presencial número 95/2013, a formalização e execução financeira da nota de empenho 1465/2014, emitida pelo município de Campo Grande em favor da empresa Ciromed Comércio Limitada, visando a aquisição de material de consumo médico hospitalar no valor de R$ 67.275, e ao procedimento licitatório tomada de preços número 28/2012 e a formalização do contrato de obra número 91/2012, celebrado entre o município de Ladário e a empresa Sanches e Paulina Limitada, visando a construção de uma unidade de educação infantil no valor global de R$ 989.872,86. Multas em valores correspondentes a 30 UFERMs, a João Antônio Roldão, diretor da Agraer, Jamal Mohamed Salem, secretário municipal de saúde de Campo Grande à época, e José Antônio Assad Faria, prefeito do município de Ladário. Processos 19.573 e 11.411/2014, que tratam do procedimento licitatório pregão presencial número 53/2013, da formalização e execução financeira do contrato administrativo 78/2013, celebrado entre a Fundação Municipal e Cultura de Ladário e a microempresa TED Murilo Franco, para organização e planejamento de festividades culturais do município, e do edital número 36/2014 do pregão presencial deflagrado pelo município de Jaraguari para aquisição de um veículo utilitário. Multa à diretora-presidente da Fundação Municipal de Cultura de Ladário, senhora Vanessa Pereira Rodrigues, em valor equivalente a 19 UFERMs, e a Wagner Gomes Vilela, prefeito de Jaraguari, no valor de 26 UFERMs. Em relação ao processo 15.428/2013,
acolhendo parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e considerando as irregularidades apontadas na respectiva proposta de julgamento, voto para que as contas do convênio número 2/2013, firmado entre o município de Corumbá e a Liga Independente dos Blocos Carnavalescos, visando ao repasse de R$ 115 mil para a realização do desfile de carnaval do ano 2013, sejam consideradas irregulares. Em decorrência disso, seja aplicada a multa à senhora Márcia Raquel Rolon, em valor correspondente a 100 UFERMES. No mesmo sentido, no processo 14.750/2014, em razão da infringência legal apontada na respectiva proposta de julgamento, em comunhão com o parecer do Ministério Público de Contas, voto pela irregularidade do procedimento licitatório pregão presencial número 8/2014, deflagrado pelo município de Rio Verde de Mato Grosso para aquisição de materiais de limpeza e consequente aplicação de multa ao ordenador de despesas, senhor Mário Alberto Krieger, em valor correspondente a 80 UFERMES, sendo 50 pela desobediência ao comando legal mencionado e 30 pelo descumprimento do prazo regulamentar para a remessa de documentos à fiscalização desta Corte de Contas. No processo 1411/2013, considerando a existência de impropriedade de ordem meramente formal, acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade com ressalva do procedimento licitatório, pregão presencial número 20/2014, realizado pelo município de Pedro Gomes, por intermédio da Secretaria de Saúde do município, para aquisição de suprimentos de informática e pela aplicação de multa em valor correspondente a 100 UFERMES ao senhor Hélio de Lima, secretário municipal de saúde à época. Também em comunhão com o parecer do Ministério Público de Contas no processo 6.085/2008, voto pela regularidade das formalizações do 5º e 6º termos aditivos, mas em virtude da impropriedade verificada no decorrer dos atos financeiros praticados, voto pela irregularidade da execução financeira do contrato administrativo número 307/2008, celebrado entre o município de Campo Grande e a empresa Net Solar Tecnologia da Informação Limitada, para suporte e manutenção de equipamentos de informática, no valor de R$ 746.927,03, em virtude da irregularidade praticada pela aplicação de multa ao senhor Gilmar Antunes Olarte, prefeito municipal à época, em valor correspondente a 50 UFERMES. Nessa mesma linha, no processo 95.396/2011, acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da formalização do primeiro termo aditivo ao contrato de obra número 181/2011, celebrado entre o município de Ponta Porã e a empresa Base Engenharia Limitada, para aquisição de massa asfáltica no valor de R$ 376 mil. De outro modo, considerando a presença de irregularidade insanável em sua formalização, voto pela irregularidade segundo aditamento ao contrato. Em decorrência de falha no processamento da despesa, voto ainda pela irregularidade da execução financeira da contratação e pela consequente aplicação de multa, no valor de 100 UFERMES, ao ordenador de despesas, senhor Flávio Esgaibe Caiate, distribuídas igualitariamente em razão das irregularidades praticadas. No processo 6.752/2010, acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da formalização do primeiro termo aditivo ao contrato número 173/2010, celebrado entre o município de Porto Murtinho e a empresa 14 Brasil Telecom Celular, para a prestação de serviços de telefonia móvel no valor de R$ 143.565, mas considerando o prejuízo causado ao erário do município, em decorrência de falha no processamento da despesa, voto pela irregularidade da execução financeira, em impugnação do valor de R$ 10.915,36, referentes ao pagamento por serviços não prestados, responsabilizando o ordenador de despesas, ex-prefeito de Porto Murtinho, senhor Nelson Sintra Ribeiro, pelo ressarcimento do valor impugnado aos cofres públicos do município,
devidamente atualizado a partir do primeiro dia útil da data de pagamento, e acrescido os juros legais, considerando como termo inicial a data do trânsito em julgado desta decisão, e, em decorrência da irregularidade praticada e do descumprimento do prazo estabelecido pela remessa de documentos a esta Corte de Contas, voto também pela aplicação de multa no valor de 158 UFERMES ao ordenador de despesas mencionado, das quais 128 correspondem a aproximadamente 25% do prejuízo causado aos cofres públicos e 30 são pela remessa intempestiva de documentos. Por fim, no processo 11.195/2013, que examina a prestação de contas do procedimento licitatório pregão presencial número 10/2008, da formalização e execução financeira do contrato 54/2008, celebrado entre o município de Alcinópolis e a empresa Sincal Pneus Limitada, para aquisição de pneus no valor global de R$ 126.105,48, acolho parcialmente o respeitável parecer do Ministério Público de Contas, em virtude das infringências às disposições legais elencadas na proposta de julgamento, voto pela irregularidade das 3 fases da contratação pública em referência, pela impugnação do valor liquidado e pago irregularmente no montante de R$ 34.612,12, responsabilizando o prefeito do município de Alcinópolis, senhor Ildomar Carneiro Fernandes, pelo ressarcimento do valor impugnado aos cofres do município, devidamente atualizado, acrescido de juros legais, considerando como termo inicial a data de 1º de janeiro de 2009, primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência da despesa impugnada, e pela aplicação de multa ao ordenador de despesas mencionado no valor de 160 UFERMES, correspondente a aproximadamente 10% do prejuízo causado ao erário. Em todos os processos com aplicação de multa, pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento nos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial, em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados nos termos regimentais. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto, o conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Acompanho o relator em todos os processos. Da mesma forma, também acompanho o relator. Aprovados, vão ao expediente. Os processos sobre a relatoria deste relator, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres. Passo a relatar meus relatórios e votos. Conselheiro José Ricardo, conselheiro Ronaldo Chadid, nosso representante do Ministério Público, doutor João Antônio. Nos processos, a meu cargo, acolhi as posições dos corpos técnicos da Terceira Inspetoria, da Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente, bem como as opiniões da Procuradoria de Contas e nos termos das convicções adotadas ao lado das normas legais dispostas nos votos, proponho, acolhendo a Câmara, que as matérias recebam as seguintes soluções. Nos próximos 3 processos de prestações de contas de convênio, do processo 10.641/2013, do convênio 20.501, concedido pelo Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul, à Prefeitura Municipal de Bataguaçu, titular Flávio da Costa Brito Neto, do processo 10.432/2013, do convênio número 2/2012, concedido pelo Fundo Municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste, à entidade Associação dos Leigos Acolhedores de Cristo, titular Sérgio Vanderlei da Silva e Sônia Monteiro Candeluro, e do processo 6.839/2013, convênio 03/2012, concedido pelo Fundo Municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste, entidade Comunidade Copim São Francisco de Assis, titular Sérgio Luiz Marcon. Declarar regulares e aprovadas as prestações de contas dos convênios acima identificados e quitados os seus respectivos titulares.
Nos próximos 6 processos, nos processos de contrato de nota de empenho, nos quais foram examinadas as respectivas fases de execução financeiras e de licitações e formalização dos correspondentes instrumentos. Do processo 4.636/2014, contrato número 34/2014, celebrado entre o Fundo Municipal de Água Clara, Fundo Municipal de Saúde de Água Clara e a empresa Enzo Veículos Limitada, titular Sila José da Silva, do processo 2082/2013, nota de empenho 460/2012, emitida pela Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande em favor da empresa Gráfica Editora Alvorada Limitada, titular Maria Cecília Mêndola da Mota, do processo 95.805/2011, contrato número 77/2011, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Itaporã e o médico Dr. Renato Oliveira Garcês Vidigal, titulares Marco Antônio Paco e Wallace Gonçalves Milfonte, do processo 36.930/2011, do contrato de obra número 106/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sidrolândia e a Empresa Elétrica ZAN Limitada, titulares Daltro Fios e Ari Basso, do processo número 24.390/2012, nota de empenho de número 383/2012, emitida pela Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande em favor da empresa Gráfica Editora Alvorada Limitada, titular Maria Cecília Mêndola da Mota. Do processo número 1.384/2013, do contrato 304/2012, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande e o senhor Tiago Barros Xavier, titular Nelson Andrade Filho, declarar regulares as etapas examinadas dos contratos e notas de empenho identificados nos processos acima relacionados. No processo 3.884/2010, contrato de número 86/2010, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Sidrolândia e a empresa Alto Posto Martinelli Limitada, titular Dalto Fiuza, declarar regular a etapa de execução financeira do contrato e regular com ressalva a fase de formalização do seu terceiro termo aditivo, com aplicação de multa de 10 UFERMs ao titular acima nominado, em virtude da intempestividade da publicação pela imprensa do termo aditivo e da sua remessa a esta Corte de Contas. No processo 35.313/2011, do contrato número 38/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante e a empresa AgroCésar Transporte e Comércio Limitada, titular Donato Lopes da Silva, declarar irregular a etapa de execução financeira do contrato, aplicar multa de 100 UFERMs ao titular acima nominado e responsabilizá-lo por glosa de despesa serem restituída com correção ao erário do município no montante principal de R$ 2.829,75, despendido sem prévio empenho e desacompanhamento e comprovação da prestação de serviço. No processo 22.515/2012, do contrato 37/2012, celebrado entre a Secretaria Municipal de Administração de Campo Grande e a empresa Copal Comércio de Pneus e Acessórios Limitada, titular Aurenice Rodrigues Pinheiro Pilate, declarar regular com ressalva as fases de licitação e de formalização do contrato e regular a etapa de sua execução financeira e aplicar multa de 30 UFERMs à titular acima nominada, em virtude da remessa intempestiva de documentos de apresentação obrigatória a esta Corte de Contas. No processo 2.270/2011, do contrato 57/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Dourados e o senhor Edmuro Augusto da Costa, titular Maurílio Zawit, declarar regular com ressalvas a etapa de execução financeira do contrato, em razão da ausência de exibição do termo de rescisão contratual, com recomendações ao titular a que nas próximas contratações observe os requisitos formais indicados pela Lei 8666/93, nos casos em que os respectivos instrumentos sejam reincididos antecipadamente. Nos próximos 2 processos de contratos nos quais foram examinadas suas fases de licitação realizadas na modalidade de pregões presenciais e de formalização dos instrumentos respectivos, do processo 20.499/2014, do contrato 2/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo e a empresa de pequeno porte Tavares e Soares Limitada, titular Cacildo Dagno Pereira, e do processo 20.185/2014,
contrato 44/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Brasilândia e a empresa Lélia R.V. Mendes e Filho Limitada, titular Jorge Justino Diogo, declarar regulares as fases de licitação realizadas na modalidade de pregão presenciais e de formalização dos contratos, e, após comunicado aos interessados o resultado desse julgamento, encaminhar os processos à terceira inspetoria para acompanhar as respectivas etapas de execuções financeiras das despesas. No processo de número 14.774/2013, contrato 143/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Verde, Mato Grosso, e a microempresa RecMed Comércio de Materiais Hospitalares Eireli, titular Mário Alberto Kruger, declarar regular com ressalva a fase de licitação realizada na modalidade de pregão presencial, cuja ressalva consiste da remessa intempestiva dos documentos a esta Corte de Conta, declarar regular a fase de execuções financeiras do contrato e aplicar multa de 30 alfermes ao titular acima nominado, motivada na falha detectada em relação à fase de licitação, com a recomendação de que o mesmo evite incorrer na mesma anomalia. No processo 106.109/2011, do contrato 102/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Nova Alvorada do Sul e a empresa Silva SS, titular Arley Silva Barbosa, declarar irregular a etapa de execução financeira do contrato e aplicar multa de 100 alfermes ao titular acima nominado, diante da falta de remessa de documentos exigido pela Lei 8.666/93, mesmo após solicitado por esta Corte de Contas. No processo 3.476/2012, do contrato 97/2011, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante e a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, FAPEC, titular Donato Lopes da Silva, declarar irregular a etapa de execução financeira do contrato em vista da preterição do ato da anulação da nota de empenho emitida em relação à despesa, quanto ao valor que não chegou a ser liquidado e pago, declarar regular a fase de formalização do primeiro termo aditivo ao contrato, aplicar multa ao titular acima nominado no montante equivalente a 30 alfermes e, finalmente, determinar o atual titular do órgão a que providencie e comprove nos autos no prazo de 60 dias a anulação da nota de empenho no valor de R$ 75.100, tendo em vista que este montante não foi executado e sua comprovação foi preterida na prestação de contas da execução financeira do contrato. No processo número 20.092/2012, no contrato de número 6/2012 e 4/2012, celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde de Jaraguari e a empresa DAHM Comércio de Combustível Limitada, titular Edson Nogueira de Souza, declarar regular a fase de licitação e formalização do contrato e irregular a etapa de execução financeira, aplicar multa de 150 alfermes ao titular acima nominado, em razão das irregularidades detectadas na execução da despesa, e responsabilizá-lo por glosa de despesa serem restituída ao erário do município de Jaraguari, devidamente corrigida no valor principal de R$ 40.131,35, referente a notas fiscais sem identificação dos responsáveis pelo atesto, e algumas delas sem atestos e assinatura de recebimento. E, finalmente, no processo de número 1531/2010 do contrato de obra número 56/2010, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Dourados e a empresa Bortolotto e Gonçalves Limitada, titular Jorge Luiz de Lúcia, declarar com ressalva as fases de formalização do primeiro ao sexto termo aditivo e regular a etapa de execução financeira do contrato, cuja ressalva refere-se a intempestividades nas remessas do quarto ao sexto termo aditivo, em razão do que aplico multa de 20 alfermes ao titular acima nominados. São os meus votos. Em discussão, os relatórios e votos desse conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Com o voto, o conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Acompanho o relator. Com o voto, o conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Aprovados o expediente. Encerrada a pauta de julgamentos dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros e representando o Ministério Público de Contas para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas, nada mais vendo a tratar, essa presença vai encerrar a presente sessão ordinária da primeira Câmara, convocando outra para dia e hora regimentais. Está encerrada a presente sessão.